aqui com os versículos 14 e 16. O versículo 14 do capítulo 4 diz assim: tendo, e essa palavra é muito importante nessa epístola, que é uma segurança firme, tendo. Um outro lugar onde você pode traduzir essa palavra, capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, intrepidez. O capítulo 10, versículo 19, é como uma moldura desses versículos aqui, o 14 a 16 do capítulo 4, é como uma moldura. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, é exagero, viu, irmãos? É exagero linguístico. Grande sumo sacerdote não combina, só combina em português. Mas se você for ler exatamente como está escrito, é redundância. Eu diria assim, o cúmulo do pináculo da redundância. Mas ele está diante de uma verdade tão estupenda, que ele exagera na linguagem. É o grande supremo sumo sacerdote. É o grande supremo sacerdote. É assim que ele está dizendo. Aí ele diz que penetrou os céus. Preste atenção. Porque agora ele está dizendo, se você ler o capítulo 4, diz assim: resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, seria uma outra mensagem aqui, para nos mostrar que mesmo nessa condição que nós estamos vivendo, nós já temos um repouso. Escute, nós temos um repouso, você tem, mas o que impede nós de desfrutarmos desse repouso, é o coração perverso e incrédulo. Aí ele diz, conservemos firme, essa frase, conservemos firme, ela tem uma tradução linda, no capítulo 6, versículo 18, está assim: lançar mão da esperança proposta. E essa esperança proposta é um outro assunto dentro desse livro. Lançar mão da esperança proposta, da esperança vindoura. É uma outra forma de dizer assim, o antigozo da nossa vida eterna. O antigozo da vida eterna. Essa esperança, porque a palavra esperança, na Bíblia, não tem a mesma conotação da palavra esperança do nosso dicionário. Essa palavra esperança aqui, fala de uma experiência, é um desfrute antecipado. É uma parte do desfrute antecipado. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, com toda a reverência que é no meu coração. Mesmo com toda a nossa fraqueza, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, eu quero dizer para vocês, que nós temos o privilégio, não só de sermos filhos de Deus, não só de termos a salvação em Cristo Jesus, de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, de ter a palavra de Deus viva, falando a nós, mas nós também já podemos desfrutar daquilo que é o antigozo da vida eterna. E como? Por isso que o assunto aqui é um coração incrédulo, que nos afasta de Deus, pela fé. Nós precisamos entender que nós já estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais, como está em Efésios 2,6. E mais ainda, o que ele vai dizer no versículo 16, está em profunda conexão com o versículo 4, tendo, e no versículo 16 ele diz, acheguemo-nos. Nós podemos nos achegar. Por que nós podemos nos achegar ao trono da graça? Porque no versículo 14 ele diz, tendo a Jesus como nosso grande sumo sacerdote, nós só podemos entrar, e tenho a certeza que você pode entrar, quando você ouve um cristão, que é fiel a Deus, uma cristã, um homem, uma mulher, que ama o Senhor, e que diz assim, hoje eu falei com Deus, pode ter certeza que falou mesmo. Quando você ouve pessoas sinceras, na sua fé, dizer, Deus falou comigo, pode ter certeza, falou mesmo. Quando um cristão sincero diz, eu sinto uma presença celestial, muitas vezes no culto, muitas vezes em experiência, muitas vezes em situações, muitas vezes você sente um pouco do céu na terra, é isso mesmo, você sente, isso é verdade, isso é real, sabe por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que penetrou os céus, nós podemos nos achegar ao trono da graça. Compreende isso? Nós podemos nos achegar ao trono da graça. Isso não é religião, irmãos.
Isso é realidade espiritual. Isso não é utopia, isso é verdade sim. Aí eu começo a entender essas irmãs, eu começo a entender essas pessoas que sofrem amargamente, ouvindo o testemunho de um irmão que perdeu o filho, 30 e poucos anos, companheiro do ministério com ele, que estava com a esposa grávida, com um filhinho, e ele morreu. Um câncer veio e o levou. Uma batalha de 11 meses. Mas por que aquele pai não desistiu? Disse, olha, não dá para continuar com Deus. Não dá. Porque durante 11 meses nós oramos e Deus não respondeu a oração. Ele escreveu um livro chamado assim, A Alegria. Quando a alegria não vem. O choro dura a noite e amanhã também. E a alegria não vem. E aí? Ele escreveu um livro baseado nisso, irmão, nessa experiência linda que ele viveu, onde ele pôde experimentar o Senhor. Não é fazendo terapia. Não existe terapia melhor do que essa do versículo 16 aqui. Achegai-vos ao trono da graça. Não existe terapia maior do que você viver a vida cristã, não por vista, mas por fé. Isso é terapia celestial. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, ajuda do céu, ajuda do trono. O melhor psicólogo que você vai ter é o Senhor Jesus, porque Ele conhece a nossa alma, e não só isso, Ele conhece as fraquezas da nossa carne, e Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas o pecado não o venceu, e Ele se tornou a nossa vida, a nossa vitória e o nosso tudo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão especial que nós tivemos aqui, ouvindo a Tua palavra. Continue nos ajudando, Senhor. Nos liberta, Senhor, desse coração incrédulo e perverso. Dá-nos um coração perfurado pela Tua palavra, coração rendido, coração quebrantado, um coração que Te ama de verdade, que não duvida do Teu caráter, mesmo que os caminhos sejam tão difíceis para nós, mas nós não duvidamos do Senhor. Nós estamos dispostos a Te amar até o fim, mesmo que as nossas orações não sejam respondidas como queremos, porque nós não queremos outra resposta que não seja o Senhor mesmo, porque o Senhor conhece todas as coisas, e a nossa confiança é saber que tudo está nas mãos furadas do Calvário. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, consola e conforta o nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.